urra, urra. Estamos nas ondas contigo, nosso mestre, Nas João Cláudio ondas. Pitillo, nas ondas, urra! Muito Vamos bem-vindo. embora, vamos avançar aí nas ondas direto. Estamos nas Direto. ondas. Que camiseta Dessa é vez, essa? as É ondas- você e suas... Pô, essa camisa aqui. Tô vendo agora. Eu tinha visto só o 917, é isso aí. Não, eu tenho que agradecer muito ao companheiro da Loja Vermelha por ter me mandado esse manto aqui de 17. Aqui, ó. Porra, isso aqui é um manto para Estamos em lembrar da plena data celebração mais da importante. Revolução, né? A data mais importante da contemporaneidade, o dia da fundação do primeiro Estado operário, da formação da pátria-mãe. Aqui, ó. Quem quiser essa camisa bonita, vai lá na Loja Vermelha, que eu já fiz, já paguei a camisa, fiz o jabá aqui, hein? Iluminado pelo Farol Brasil, mas a camisa é muito bonita, muito bacana. Legal. Que bom. Uma lembrança legal. A gente tem dificuldade de comprar essas camisas aqui no Brasil, porque a produção disso é pequena, né? Mas isso é legal você ter a camisa dessas datas aí. Eu ando com isso aí pela cidade aí para chamar a atenção. No outro dia desse eu estava com a camisa do Gaddafi, andando para cima e para baixo, estava vendo que as pessoas estavam olhando, estava tentando entender quem era o Gaddafi, o que era aquilo que eu carregava ali, né? É Legal. minha lembrança do comandante Gaddafi, como essa daqui, em homenagem a 17, né? A data importantíssima, primeira Revolução Operária. Porque você. Temos que Bom, recordar. primeiro, antes, eu vou te perguntar do Gaddafi, mas antes do Gaddafi eu quero saber de Pitillo. Alguma notícia do processo para Canal você Guerra retomar? Patriótica, não. Não. A ação foi protocolada no último dia 3, oficialmente recebida pelo Judiciário Fluminense no último dia 3, e passado aí 2 semanas, 14 dias, até agora, nada. Nenhuma, nenhuma comunicação da Justiça. A Justiça ainda não pegou o processo para analisar. A gente sabe que a demanda é grande, né? Uhum. Vamos ver, eu espero, o meu advogado está muito esperançoso que a gente tenha uma notícia boa até o final do mês. Porque o problema, ô Mauro, é que daqui a pouco a justiça entra em recesso, né? Sim. E aí só vai voltar ano que vem. E aí o prejuízo financeiro, moral, político é muito grande. Você ripar o canal de uma pessoa assim, sem um aviso prévio. Sim. E outra coisa, eu quero meus vídeos que estão armazenados lá. Tem quase 2.000 vídeos, que é a minha produção intelectual. Eu quero meus vídeos de volta. Sim. Sim, estamos na campanha. Hoje à noite tem Guerra Patriótica aqui, né? Tem Guerra Patriótica aqui. E outra coisa que eu vou falar aqui com você. Nós precisamos, eu queria começar isso com o meu canal. Eu vim de São Petersburgo com essa tarefa importante, mas já acreditei que poderia usar meu canal para isso, mas o canal caiu 2 dias depois que eu cheguei, 3 dias depois que eu cheguei. Preciso começar uma campanha de ajuda para o Instituto Fidel Castro Ruz, em Havana. O Instituto Fidel Castro Ruz é hoje um dos maiores centros de memória de Cuba e da América Latina. Lá está todo o acervo do comandante Fidel Castro Ruz, de roupas a armas, de livros a documentos, de áudios a vídeos. Sem dizer que eles têm uma biblioteca que é uma das maiores de Cuba, de tudo quanto é gênero. Devido ao bloqueio, eles estão sem material, sem insumos para a impressora deles, que fabrica livros, funcionar. Então, tem uma série de livros de pesquisadores cubanos que não estão sendo produzidos, porque a condição ficou muito difícil e a prioridade não é outra, a não ser fazer os livros. E devido ao bloqueio, o recrudescimento do bloqueio, essa impressora, esse material, é da HP. E para eles adquirirem esse insumo, isso lá, para eles lá, custa muito caro e demora muito e tem que fazer triangulação. Eu tive com o diretor do Instituto Fidel Castro Ruz, companheiro René Barrios, um dos maiores historiadores de Cuba, herói da Guerra de Angola, coronel da FARC,
lutou 2 anos em Angola, um homem que estava lá comigo em São Petersburgo, apresentando o trabalho no Congresso Isso, você fez Roots da referência a América. ele, né? No nosso encontro Já passado. fiz, sim. E ele me pediu, João, nós estamos numa situação muito difícil e a gente quer a ajuda dos irmãos latino-americanos. Nós queremos botar a nossa impressora de volta para funcionar. Eu falei, Renê, eu topo essa parada. Eu vou levar eu vou no Brasil, vou voltar para o Brasil com a tarefa de comprar tudo isso e botar essa impressora para voltar a funcionar. Essa impressora é uma questão de honra para mim funcionar, pelo que eu devo a Cuba. Cuba educou a minha geração. Então nós vamos pagar isso, eu vou pagar isso. Quanto que é essa bronca? Lá em dólar fica uma coisa absurda. Ele me deu a lista de material, eu trouxe aqui para o Brasil, fiz uma cotação, fica em torno de 15 mil reais. É uma quantia alta, mas não é uma quantia cara. Se todo mundo der um pouquinho, a gente consegue comprar esses insumos e botar a impressora do Instituto Fidel Castro Rui para funcionar de novo, para produzir livros para o povo cubano, para os pesquisadores cubanos, e que isso se reverta para todos os pesquisadores latino-americanos, Perfeito. porque todo o acervo deles, ô Mauro, está sendo digitalizado para atender a todo mundo de graça. E eu vou escrever um livro, vou começar a escrever um livro agora em janeiro, sobre a Guerra da Coreia. Eu estou com um material inédito aí que vai chegar para mim da Coreia, material inédito que vai chegar para mim da Coreia, que ninguém tocou ainda. É um material que vai vir dos arquivos coreanos para mim. Em primeira mão, estou dando essa notícia aqui. Então, eu vou começar a confecção do livro sobre a Guerra da Coreia. E aí eu conversei com o Renê, ele falou assim, porra, eu tenho muito material da Guerra da Coreia em Cuba, já estou te mandando. E me mandou toneladas de materiais digitais, né? Toneladas de materiais digitais. Chegou tudo do acervo Fidel Castro Ruz. Ele falou, Petilo, produz o livro mais bonito que tiver sobre a Guerra da Coreia, não só com material coreano, mas com material que a Coreia, há anos atrás, enviou para Cuba. Legal. Então eu vou ter fontes primárias coreanas, vindas da Coreia atualizado, e material que a Coreia enviou ao longo dos anos para as bibliotecas cubanas. Nesse caso, um livro físico você vai fazer. O livro vai ser físico, eu não faço livro digital. A turma briga comigo, eu sei disso, eu sei que hoje em dia as casas são menores, a turma tem problema de espaço, há uma juventude que lê digitalmente, mas eu, devido à minha cabeça branca, eu sou renitente com isso. Meus livros Qual são é tudo o caminho de ajuda do Centro Fidel Castro? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma conta minha que não tem atividade nenhuma. Eu tenho uma conta na Caixa Econômica. Eu queria criar aquele Catarse, Após. Eu não sei se isso é melhor, entendeu? Eu Não, nunca não é porque criei isso. eles cobram comissão. Se fizer Pix, é direto, não tem comissão. É direto. Mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer algo que seja assim, bem claro, para não ter dúvida quanto à minha pessoa, entendeu? Sim. De que eu arrumei algum dinheiro com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar na minha conta na Caixa Econômica, eu vou tirar um extrato Opa. para provar que não tem dinheiro nenhum Muito lá na bem. Caixa Econômica, né, com a data, vou deixar isso, vou publicizar isso no Instagram e vou começar a campanha. E que gostaria de ver se até fevereiro conseguia isso. E aí, o que eu queria fazer? O que eu queria fazer? Aproveitar a Brigada de Solidariedade para Cuba e dar para o pessoal da Brigada levar isso lá em Cuba, esse material físico, né, esse Estônia, lá gravar um vídeo, pedir para o Renê agradecer, e o que eu quero fazer? Quando chegar o valor, eu vou trancar a conta, tem que ter uma espécie para avisar a turma para não botar dinheiro a mais, que quem botar mais, obviamente, que eu vou devolver, entendeu? E o valor exato dos produtos é em torno de 15 mil reais. Dá um pouquinho a mais, segundo eu vi lá a conta, mas o pouquinho que der a mais, aí depois eu vejo com a turma aqui doméstica para a gente fazer isso. Então, eu queria começar essa campanha, vou preparar um material digital disso, para poder botar no Instagram, botar no Facebook, e vou pedir muito a ajuda de vocês aqui do Farol Brasil,
Eu estou com a lista dos materiais, vou divulgar a lista dos materiais, entendeu? E vou pedir para o camarada Renê, lá em Cuba, gravar um vídeo, né, respaldando a ação, para não parecer que é uma picaretagem minha, que eu estou querendo ganhar dinheiro em nome de Cuba. Pelo amor de Deus, isso aí nunca na minha vida. Pelo contrário. E vou correr aqui com os companheiros e vou pedir a ajuda de vocês para a gente poder divulgar isso, porque é uma maneira da gente furar o bloqueio, da gente colocar a pauta de Cuba no debate, e a turma que puder, muitas das vezes a pessoa quer ajudar Cuba e não sabe como. É solidário à causa e não teve oportunidade ainda de ajudar porque não tem uma ação concreta. E a ação concreta é essa: é a compra de materiais para impressora, toner, algumas peças da impressora que estão faltando, e aquelas impressoras muito grandes que elas imprimem e encadernam também, imprime e encadernam. Claro que não faz um livro muito bonito, é um livro mais popular, para você poder fazer muito, e esses livros que são feitos pelo Instituto Fidel Castro Ruz, lá em Cuba, são geralmente livros que foram premiados, são artigos e teses que foram premiadas, que têm grande relevância política, social, cultural. Então, não é qualquer coisa também que é impressa no Instituto Fidel Castro Ruz, e tem muito material. Ele falou para mim: João, nós estamos com muito material aqui parado, livros importantes, teses, dissertações, coisas, estudos novíssimos sobre a América Latina, sobre Cuba, sobre o Caribe. Isso está parado porque, com o recrudescimento do bloqueio, ficou muito difícil. E eles estão já pensando para o futuro, para mudar a impressora, né? Ver se tem um maquinário desse aí que seja chinês, seja russo, ou que seja de outro país que não se submeta ao bloqueio, para que eles possam comprar insumos no futuro com o dinheiro deles, né? Com as divisas deles, sem essa dificuldade que está sendo comprar material HP. Por quê? Com o recrudescimento do bloqueio, na lista de patrocinadores do terror, eles não conseguem comprar isso direto da HP. Então tem que uma empresa comprar, passar para outra, para passar para outra, um particular, e cada um que vai triangulando isso vai cobrando uma porcentagem. Claro. Então o preço, que é baratinho, fica desse tamanho, e aí arrebenta o orçamento deles. Então eu vou mandar preparar o material digital, vou mandar para você, e vou pedir a ajuda de vocês para a gente divulgar isso aí, e o valor é esse. E eu vou divulgar junto com a lista do material, entendeu? Para a turma não ter dúvida, porque alguém, deixa eu cotar aqui esse preço aqui, para ver se o que o Pitilo está falando é verdade. Tudo preto no branco, e aí a pessoa cota lá quanto que é o toner. Por quê? Se fosse máquina aqui no Brasil, se o maquinário fosse aqui no Brasil, a gente podia comprar aquelas marcas genéricas, entendeu? Mas como lá a gente não sabe se eles conseguem fazer a manutenção, pelo visto, eles não têm técnico da HP lá, o meu medo é mandar algo genérico e, se der algum problema, eles não têm como resolver. Então, o material original HP, ele chega nesse valor de quase 15 mil reais, todas as cores e peças que a máquina está precisando. Eu estou aqui com a lista, vou preparar essa semana o material digital e vou começar a campanha. E peço aí a você a tua ajuda, Mauro, camarada Jones, a audiência de vocês gigante, para a gente poder fazer isso. Vamos participar. E aí, o que é Fechou legal? O modelo da campanha, estamos juntos. Material na mão, a gente criar uma grande expedição para ir a Cuba, quem puder, entendeu? Levar o material. Eu já tenho o pessoal da brigada do ano que vem que falou: não, João, a gente leva o material, porque eles já vão para Cuba para a brigada, mas vamos supor que nesse meio caminho, por exemplo, apareça um companheiro aí: não, eu vou a Cuba, eu tenho dinheiro, vou pagar, vou lá e levo o material. Aí seria legal a gente
Porque a gente pode pegar o material e entregar aqui na embaixada e a embaixada mandar via malote diplomático para lá. Vai chegar, tudo bem. Só que eu achava legal algum brasileiro ou alguns brasileiros fazerem a entrega pessoalmente lá, já que vai ser uma ação feita por brasileiros, né, companheiros solidários à Revolução Cubana. Então, essa semana eu vou preparar todo o material digital, uma carta explicando, vou pedir para o Renê fazer um vídeo, entendeu? Curtinho, ó, aqui é o Renê Barros, o João Pitilo aí está encarregado de tocar aí, tem autorização aqui do Instituto para tocar isso, e a gente solta isso. Chegou no valor de 15 mil, não precisa dar mais nada. Eu compro o Fechou. material, a gente publica as notas fiscais todas do valor, tudo bonito, fotografa tudo, filma, dá publicidade do que foi feito. E se, infelizmente, a gente não tiver nenhum companheiro assim mais próximo que possa ir a Cuba, a gente faz a entrega à brigada oficial, filma, protocolo, e quando chegar lá em Cuba, eu tenho certeza que eles vão filmar também, fazer tudo direitinho e nos mandar isso. Por quê? Com esse material eles vão poder produzir livro lá, produzir lá as teses e as dissertações, que obviamente estão sendo digitalizadas, né, e estão disponíveis para toda a América Latina consultar sem pagar nada. Fantástico. Ó, o pessoal já pedindo o número da conta. Calma, gente. O Pitilo está armando. Então, assim que Deixa eu tiver só. definido, a gente começa a fazer propaganda aqui, tá bom? Perfeito. Mete Olha aí, bronca. ó, aqui, ó, o Vinícius dizendo: estarei em Cuba durante Natal e Ano Novo. Vamos fazer uma campanha para levar remédios que faltam para o país, como remédios para diabetes e colesterol. Sou de Vitória, mas dá para divulgar o Pix. Fechou. Tamo junto. Vinícius, você, por favor, não deixe de ir lá no Instituto Fidel Castro Ruz, conhecer o Instituto, procura o Renê, fale meu nome, fala que a campanha já está começando aqui. Ele é o diretor do Instituto Fidel Castro Ruz, vai lá, se apresenta e fala que a gente está tocando a campanha aqui e que em breve vai chegar tudo lá. Você pode ir lá, conversa com ele, conhece o Instituto, que é uma coisa fantástica, não deixa de ir lá. Ó, ficou faltando na sua tríplice viagem, a gente falar da China. E aí eu queria, então, começar pela China, apresentando um questionamento. Algumas pessoas fizeram aqui, não sei se você consegue falar com a gente sobre isso. Eles dizem aqui, o Thiago: China tão poderosa deixando Cuba na mão. Várias pessoas perguntando e questionando a relação, a relevância, a efetividade do apoio da China a Cuba. Você consegue falar algo sobre isso, Pitilo? A China hoje é o país que mais ajuda Cuba, mano. A China hoje é o país que mais ajuda Cuba. Nenhum país no planeta ajuda mais Cuba do que a China. A China tem todo o trabalho de plantas, de fazendas, de luz solar, é a China que está fazendo. A China mantém um apoio constante com combustível para Cuba. China manda remédio, China manda dinheiro, China manda insumos. A China tem aberto né, vários escritórios comerciais na ilha e fazendo da ilha ponte para trabalhar com outras regiões do Caribe. É que a gente está acostumado a ver o comércio que a União Soviética tinha com Cuba e que praticamente sanava todos os problemas do bloqueio. Sim, o que a China faz hoje com Cuba não é no nível que era a União Soviética, não era. Mas hoje, se a situação em Cuba tem alguma estabilidade em algumas áreas importantes, é graças a Cuba. A gente pode até falar que graças à China. Se em Cuba tem estabilidade em algumas áreas econômicas e sociais, a gente pode falar o seguinte: olha, é graças à China. Claro, se você falar assim, pô, a China poderia fazer muito mais, poderia. Mas a gente não pode ser leviano de acusar a China de não ajudar. Ninguém no planeta ajuda mais do que a China. E detalhe, o projeto de luz solar para Cuba, a ideia é que o problema de energia em Cuba seja resolvido de 3 a 5 anos. Isso vai ser resolvido de maneira definitiva em Cuba.
definitivamente, Cuba vai ter energia para poder desenvolver a sua indústria. E isso é um trabalho que os chineses estão entregando ao governo cubano. Ou seja, está dando condições de Cuba ter autonomia energética. Porque não adianta também você ficar só mandando petróleo, 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 porque esse petróleo coloca Cuba escrava das termoelétricas. E essas termoelétricas elas são caras, a manutenção é difícil, e a todo momento você fica oscilando o preço do petróleo e isso vai ficando cada vez mais caro. Cuba produz petróleo, mas não produz a contento do que precisa. Então, Cuba vai continuar produzindo seu petróleo. O petróleo que vai passar a sobrar, que ia para a indústria, agora vai poder abastecer veículos. Então, você vai restabelecer a tua força energética, que vão estar na indústria, e o petróleo vai poder voltar a escoar exclusivamente para os automóveis. Então, isso vai ser um passo decisivo para que Cuba recupere a sua economia. E isso tem que ser agradecido à China. Agora, é claro que a China ajuda Cuba como a União Soviética ajudava? Não. Poderia fazer? Poderia até ser mais, entendeu? Mas o que já faz é muito, não é pouco. Não pode ser visto como pouco, entendeu? É muito. O problema é que o comércio também mudou. A Cuba fornecia coisas para a União Soviética que eram importantes e que já para a China de hoje não é tão importante, entendeu? Então esse comércio ele fica muitas das vezes numa via de mão única, flui da China para Cuba. Antes fluía da União Soviética para Cuba e de Cuba para a União Soviética. Ele agora fica numa via só de mão única. Bom, falamos de China com Cuba, agora China sem Cuba. Faltou exatamente você falar sobre a sua viagem para a China e o que você está testemunhando da realidade chinesa. Olha, lá na China, eu tive contato lá na China com um dos maiores intelectuais chineses. Ele é professor da Universidade de Pequim e ele é proprietário do site Utopia. É o maior sítio eletrônico da China sobre política. Maior. E essa reunião com ele foi até uma reunião um tanto delicada, porque nós não divulgamos nem prévia, nem pós, por questões ligadas à segurança, né? Porque ele seria reprimido, seria preso, não, nada disso. O que estava em voga, e que eu acho que é mais importante, é que, o que pese todas as críticas que nós temos à China, ao que a China se tornou, e a nossa crítica pela esquerda, nós temos que prestar atenção que existe uma luta interna. A China, que fez menções ao Deus mercado, a China que usou e abusou do comércio mundial, a China que fez concessões para que existisse ricos e milionários na sua sociedade, essa China ela não é hegemônica. Essa China hoje ela vem, digamos, refluindo. Há uma luta interna há uma luta interna no partido e dentro da sociedade chinesa, e essa luta tem provocado algumas vitórias mais à esquerda. Claro, do mesmo jeito que o processo saiu, né, de um eixo revolucionário para um eixo reformista, o retorno desse processo também não vai se dar do dia para a noite. Mas o que conversa com esse intelectual chinês, que é membro do partido, e nos balizou, e antes de eu falar da sociedade que eu vi, eu quero falar desse aspecto político, até porque eu tive com 3 brasileiros que moram na China, trabalham na China, estudam na China e estão próximos do Partido Comunista Chinês. É que a eleição do Xi Jinping mostrou que a luta interna tem dado frutos. Por quê?
O Xi Jinping é o cara mais à esquerda eleito desde Mao Tse-tung. Depois de Mao Tse-tung, nenhum outro líder chinês é tão à esquerda quanto ele. E ele vem de uma das regiões mais pobres da China, foi um grande militante do partido, um organizador e uma pessoa crítica, muito crítico, dessa economia de mercado triunfante que a China usou durante muito tempo. A questão hoje da política do desacoplamento, o Xi Jinping é um signatário dessa política e ela agrada. Ou seja, ele é de uma corrente distinta daquela que sustentou a reforma do Deng Xiaoping. Completamente distinto. É isso que me chamou a atenção nesse debate com esse companheiro chinês. Falou, ó, a eleição do Xi Jinping foi uma vitória dos setores mais à esquerda. E uma vitória que ela não acontecia desde a morte de Mao Zedong. Desde que Mao morreu, nós não tínhamos conseguido ter uma vitória dessa no seio do partido eleger a pessoa principal figura, que é uma figura pela esquerda, uma figura que defende a teoria do desacoplamento e, por muitas vezes, reverbera a questão do marxismo como um guia. O marxismo como um guia, o marxismo como um guia, o marxismo como um guia. Então, isso é uma vitória dos setores à esquerda. E que explica uma coisa, o ela que é desacoplamento? Pois é, infelizmente o meu canal tirado do ar, eu não posso fazer essa referência. Eu fui o único canal no Brasil, o único elemento na internet brasileira a trazer a teoria do desacoplamento. É uma teoria chinesa, dos setores mais à esquerda, que vem junto com Mao Zedong, com o Deng Xiaoping, que é o seguinte, olha, nós não precisamos mais do capital privado como precisamos. Nós não precisamos mais da Organização Mundial do Comércio como precisamos. Nós precisamos de uma nova ordem econômica e precisamos de uma nova política interna para lidar com a riqueza que produzimos. Nós precisamos retomar a presença do Estado de maneira hegemônica em algumas áreas e a China não pode mais produzir milionários. Acabou isso. Ela vai ainda usar o capital privado, mas um capital privado que vai ter cada vez menos lucro. Ou seja, a teoria do desacoplamento ela tem um processo de médio e longo prazo para que você liquide o capital privado de grande monta no país. E isso é sensível nas estatísticas, que o número de milionários na China vem diminuindo nos últimos 5 anos. Diminuindo drasticamente, inclusive com a fuga dessa gente para Hong Kong, para Formosa. Essa turma tem metido o pé de lá e tem levado, inclusive, seus escritórios para outros países da região com medo, né, dessa perda de possibilidade de enriquecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que é a questão da equalização da sociedade. O que é equalização? Não pode mais você chegar em Pequim e Pequim ser a capital tecnológica da família Jetson e áreas rurais que ainda vivem na pobreza. Isso é inadmissível. Então você tem que trazer todas essas outras zonas chinesas que ainda são vistas como áreas pobres e atrasadas para o mais próximo de Pequim. Para isso, você precisa de mais investimento público, você precisa de mais dinheiro. Esse dinheiro vai vir em parte do que circula na mão do capital privado. E o investimento em Pequim, ele já não precisa ser tão grande como ele foi outrora. Ou seja, as camadas médias que vivem em Pequim, elas agora vão aguardar investimento em saúde, educação, transporte. E a teoria do desacoplamento também traz uma discussão de que o Estado precisa voltar a atuar em algumas áreas, principalmente na saúde. Por quê? A saúde na China é privada e cara. Privada e muito cara. A situação na China é muito que parecida com a saúde nos Estados Unidos. Se tu não tiver um bom plano, tu cai no meio da rua e fica.
entendeu? E isso é visto hoje como completamente absurdo isso. E a Uhum. reação de governantes locais, de, por exemplo, prefeitos e alcaldes ali, de governadores de província, de construir hospitais públicos. Há uma rebeldia desses prefeitos e governadores, né? A palavra não é governadores, né? É eleito lá o representante regional, de desafiar essa política, só que os recursos são pequenos, então essas pessoas não podem abrir grandes centros de referência. Então começou na China já há algum tempo a edificação de pequenas clínicas, pequenos hospitais nessas províncias, em desafio à política privada de saúde. E isso encurralou o governo central. Falou: ó, como é que é isso? Essa saúde privada não dá certo. Como é que um país que se diz socialista vai ter saúde privada? Isso não pode. Uhum. Então, a teoria do desacoplamento, o nome desacoplamento é desacoplar, sair dessa ciranda econômica que trouxe pujança para a China, trouxe desenvolvimento, mas ela manteve ainda desníveis históricos. As áreas rurais, você vê que o Xi Jinping, outro dia desse, se orgulhou de ter dito que não existe mais miséria na China, e não existe mesmo. Miséria não tem. Isso é uma das maiores alegrias dele, porque a região de onde ele vinha era uma região miserável. A infância do Xi Jinping foi com muita dificuldade. E veja, a infância e a juventude. Só que ele, quando ascendeu, como jovem universitário, estudioso, ele ascendeu por causa do sistema público de saúde, de ensino. E o grande questionamento dele, como jovem, que ele inclusive estudou nos Estados Unidos, né, falar, pô, por que a educação é pública, existe uma educação pública de qualidade e a gente não pode fazer com relação à saúde? Então, ele também é defensor E dessa tese. saúde, Claro, nesse momento, é o grande calcanhar de Aquiles terrível, da sociedade chinesa. né? Terrível. Mas o que acontece? Se aponta hoje, tem uma discussão na sociedade que contesta isso. Então, esse pensamento de livre mercado, de empresário, empreendedorismo. Esse debate vem sendo descontinuado por uma deliberação do governo. Não é só um debate que é feito na sociedade e por setores da esquerda do partido. Não. Isso é uma tese do partido. Mas é claro que existem setores ainda renitentes, muito poderosos, que querem continuar, né, com aquilo que ficou muito conhecido pelo a figura emblemática, né, de Deng Xiaoping, dessas figuras é, que se tornaram famosas como líderes chineses, mas que abriram, né, a porta para o Deus mercado e se renderam a eles em certo momento, prevaricando com pontos importantes da revolução. Então, essas figuras hoje, elas são vistas ainda como importantes, né, figuras que merecem consideração, mas hoje se vive um novo momento. Há uma reação, né, há uma reação de setores da juventude chinesa que ganharam dinheiro, ganharam status, são jovens empresários, que reagem a isso e que vem na figura do Mao Zedong o criador, o fundador da China moderna. Que o Tá. Mao Zedong ele tem que ser visto como uma referência criadora da China moderna. Para aí. E os setores à esquerda não. Veio o Mao como um homem criador do processo revolucionário que vai criar a China, mas que a obra ficou inacabada. Por quê? Porque os setores de direita ascenderam e interromperam o processo revolucionário. E que o processo revolucionário não vive em contradição com uma China rica, mas uma Uhum. China de povo rico, não de empresários ricos. Então tem esse debate. Vívido lá muito grande. Não. Ou seja, você tem uma turma que Esse defende o debate na mercado, que está China é com. aberto, Pitilo, ou acontece mais nos bastidores? Não, esse debate é vívido. Nós perguntamos isso lá
é vívido, é vívido, é vívido, é vívido, e isso acontece na universidade. Eles falaram que na universidade o pau quebra, nas instâncias inferiores do partido o pau quebra, e, curiosamente, hoje se vê com maior afinco, maior garra nesse debate os representantes das províncias de fora, de mais afastadas de Pequim, que não se beneficiaram dessa riqueza toda, que historicamente continuaram alijados dessa bonança. Então, quando o governo agora determina que você amplie a malha ferroviária, por quê? Todas as cidades chinesas têm que chegar a Pequim. Pequim tem que ter acesso a todos. Isso é a nova deliberação. Não pode Pequim ser uma Pequim de poucos. E o desenvolvimento nessas províncias também tem que ser aproximar Pequim deles. Quando isso é determinado, é porque o governo sentiu que a pressão no interior é grande. Sim. E foram esses votos e essa turma das áreas menos cosmopolitas que deram a vitória a Xi Jinping, que é de lá. Perfeito. O Xi Jinping não é um homem de Pequim. É isso que é curioso. Entendeu? O Xi Jinping não é um homem de Pequim. E isso foi sintomático, isso nós aprendemos lá, que a vitória do Xi Jinping, que pese ainda a falta de muita coisa no seu governo, né, mas ela já é uma vitória. Frente a tudo que se vinha construindo na China, né, conheça uma série de líderes revisionistas e apegado a esse modelo ambíguo, né, de um socialismo para uns e capitalismo para outros. Isso era ambíguo e que era leniente com as distorções na sociedade. Porque, veja, Perfeito. eu aprendi isso lá. Combater a corrupção é uma obrigação, não é favor nenhum. Só que a corrupção existe porque o dinheiro público corre para o privado. Se a relação diminuir, diminui a questão da corrupção. O privado ele ainda é tão intenso na sociedade chinesa que a corrupção ela se tornou também intensa. E essa corrupção ela não está localizada como a gente conhece aqui no Brasil, de verba pública, de licitação, não. A corrupção lá está na questão da edificação de grandes empreendimentos. Então o cara vai construir ali uma fábrica. Só que para construir aquela fábrica tem uma série de licenças do governo, né? E aí essas licenças elas são concedidas, às vezes, a toques milionários, entendeu? A corrupção ela não se dá naquela coisa do eu te compro aqui, a mala na cueca, como a gente vê aqui no dinheiro na cueca, não, é uma corrupção estratosférica, de muito dinheiro. E aí esse professor falou para a gente que é curioso, né? Que você vê um velho membro do partido que trabalha no governo, o cara é milionário. E aí ele falou, esse cara vai querer defender uma nova revolução cultural, esse cara vai defender, vai defender porra nenhuma, tá maluco, esse cara quer correr disso. Porque numa coisa séria ele deixa de existir, e segundo, ele tem que ser investigado. E eu estava na China, ainda não tinha ocorrido essa demissão que teve aí no exército chinês, que afastou o principal general, tirou 10 pessoas. Por quê? Porque muitas dessas negociações, e eu também ouvi lá, o exército faz parte disso. O exército, as Forças Armadas têm assento nas discussões executivas. E que antes a presença do Exército nessas discussões era justamente para coibir distorções. Só que esses homens também se corromperam. Então não adianta ficar correndo atrás do corrupto. Você tem que acabar com o corruptor. É isso que você seca na fonte. Então isso é um debate na sociedade chinesa muito grande e, óbvio, que você vê uma cidade monumental, gigante, a polícia não usa arma, não tem papel no chão, não tem roubo, não tem assalto, não tem violência. É uma sociedade que paga grandes salários. O custo de vida na China não é tão elevado, sim, mas também não é baratinho, mas os salários são elevados, né? A China recebe estrangeiros
de portas abertas, principalmente para essas áreas tecnológicas. Mas veja, esse cenário está mudando. Por quê? Porque mais chineses hoje estão tendo acesso à educação técnico-científica. Então, a necessidade de estrangeiros vem diminuindo paulatinamente. Perfeito. E o companheiro que nós conversamos lá, ele disse que isso também é interessante. Por quê? Porque o chinês agora, ele tem uma escala. Ele estuda, ele trabalha, ele conquista e obriga ele a dar um retorno para a sociedade. Quando isso ficava sempre na mão de uma quantidade muito grande de Uhum. estrangeiros, você não via o retorno desse triunfo, desse trabalho, porque o estrangeiro não milita no partido, não participa, então ficava apartado da sociedade. E esse estrangeiro ele era visto como quem triunfou porque ele teve uma educação no país dele. Então agora é o O... chinês que está passando por isso. Então ele falou Interessante. que isso é extremamente salutar. Mas, ô Mauro, você vê, chega na China, tu observa que existem distorções graves. Né? Primeiro, a questão da formação, isso foi abandonado há muitos anos, né? A formação de base, de massa, aquilo que tu vê em Cuba, aquilo que tu vê na Coreia, isso na China é muito restrito, muito restrito. Você vai andar Pequim toda, toda. Imagina, Pequim é gigante. Só tem uma fotografia de Mao Zedong. Mao Zedong só tem uma fotografia em toda Pequim, que é lá na Praça do Pai Celestial. A gente chama de Praça Vermelha, né? Uhum. A única. Todas as menções aos revolucionários de 49 e a Revolução Cultural, isso foi praticamente apagado. Eu tive no Museu do Partido. O Museu do Partido, você precisa brincando de 3 dias para ver tudo. O museu é gigante, 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 gigante. Uhum. Quando chega na parte da Revolução Cultural, é uma sala só. Né? Tudo é muito grande. Tudo. É, tu não tem ideia. O museu tem de a agulha que costurou a cueca do Mao Zedong. Está lá. O livro que ele leu, a boina, tudo muito preservado, em 3D, espetáculo de luz e som, o carro que usou, a arma, tudo isso. Mas quando chega na Revolução Cultural, é do tamanho disso aqui só. E Uhum. contrasta. Porque tu fala assim, porra, cara, tá de sacanagem, um momento tão importante. Os caras pulam praticamente. Entendeu? Então isso mostra, e o museu foi erguido agora há pouco tempo. Então isso mostra que a revolução cultural, ela ainda é, ela ainda é balizadora da sociedade, para o bem e para o mal. A Uhum. questão do grande salto também estava lá menor. Agora, as salas que falam dos presidentes pós Mao Zedong, porra, são salas enormes, né? Tu passa horas vendo a grande obra desses caras todos, né? Que ficaram famosos por inaugurar uma China dual. Então há uma disputa dessa narrativa Uhum. também. Eles têm Perfeito. um lugar de honra no museu. A turma que construiu a China do capital é saudada ainda por esse establishment. Então, isso é ruim. Mas o bom é que você tem uma luta interna. Eu, pela minha ignorância, eu não conhecia a intensidade dessa luta interna. Eu pensei que isso era uma luta subterrânea, mas isso é uma luta clara. Isso é uma luta clara. E pelo que eu vi, pelo que eu discuti, nós ficamos 2 dias na China no primeiro momento, voltamos, ficamos mais 2 e estamos em contato direto com esses brasileiros lá. Inclusive, eu estou com um texto do meu querido Gabriel Martinez, que ele fala da experiência de cerca de 6.000 vilas autônomas na China, onde é tudo 100% estatal, não tem a presença privada. Ah, é? 6.000 vilas, vilas e vilarejos. Eu vou te mandar o texto aqui, mal, Ah, quero pelo ver. Zap, que não tem a presença privada. Eles edificaram desenvolvimento econômico, desenvolvimento social no público.
sem a presença privada. E isso é um incômodo, porque esse modelo é um debate. E isso tem se ampliado na China. Agora, tu vê distorções. Por exemplo, o que é moda em setores da juventude chinesa? Uhum. As pessoas se vestirem como na época dos impérios. Ah, Então, é? domingo eu vejo aquelas mulheres com aquelas roupas parecendo as geishas, né? Não é geisha é do Japão, aquelas roupas orientais lá da dinastia Ming, e os caras com aquelas roupas também, e as crianças, e vão para o parque com aquilo. É um retorno a uma China imperial, entendeu? Isso para mim é sintomático. Eu acho que isso aí é pior do que o K-pop, entendeu? Porque, pô, cara, que orgulho! Não tem ninguém vestido de vermelho, de guarda vermelha, mas também há um contraponto também, né? E aí teve um setor à esquerda que, percebendo isso, começou a se vestir de guarda vermelha e domingo andar por lá de guarda vermelha. Isso também tem, não na escala tão grande. Mas, enfim, há uma disputa na sociedade chinesa sobre os rumos dessa sociedade. Eu até mandei esse texto para o Mergulhão deve estar aí com a gente. Mandar um abraço aqui para a família, professor Mergulhão. Eu não sei nem se o Mergulhão já leu o texto, mas eu vou te mandar a Manda. experiência dessas vilas. Por quê? Porque isso é um contraponto a essa sociedade de consumo chinesa, entendeu? Que existe lá. Existe e ela é definidora de alguns processos, principalmente desse novo chinês. É o chinês que não quer discutir nada, que não quer participar de nada, que entende que a China revolucionária já passou, que agora é uma nova China e que a vida tem que seguir, que esse negócio de socialismo existe na faculdade, estuda quem quer e que não precisa tanto dar ênfase a isso e que vamos tocando aí com capital privado, que é legal. E Tá. existe isso também, Interessante. entendeu? Mas há uma disputa. O que eu vi lá é uma disputa. E eu ouvi, né? Até a gente brincou, pergunta a esse professor, ele falou assim: não, eu não tenho dúvida que a China é um país socialista. Eu não tenho dúvida que o meu país é um país socialista. Só que o nosso socialismo ele está passando por algumas distorções que nós estamos brigando para corrigir. Não podemos negar que a China é um país socialista. A gente pode negar a efetividade do processo socialista. A gente pode negar a efetividade do processo revolucionário. A gente pode Uhum. ter clareza de que nós fomos derrotados em algum momento e que surgiu um setor à direita, mas esse setor à direita, ele também não colocou a China de quatro. Eles falam isso. Nós não estamos rendidos para o imperialismo. Nós não acabamos com tudo. Nós temos ainda uma disputa interna e a perspectiva é que o pós-Xi Jinping seja alguém ainda mais à esquerda que o Xi Jinping. E que esse setor que hoje trabalha muito próximo ao Xi Jinping é um setor da teoria do desacoplamento. Mas ele deixou consignado que as velhas estruturas ainda são muito poderosas. Perfeito. Controlam boa parte das Forças Armadas, controlam a ligação com os empresários. Tem muitos empresários que são membros do partido, empresário, gente milionária que é membro do partido e que vota, que tem poder de voto, que decide também. Falou, então, a guerra interna, a disputa interna do partido é vívida. E nós entendemos os setores mais à esquerda, que são chamados os setores maoístas, e eu vi isso lá de curioso. A turma essa turma com broche do mal, entendeu? Com Uhum. broche do mal. Agora, Porque isso se acabou lá, mal. ah, Ninguém anda com a camisa do mal, ninguém anda mais com a gorra, isso aí acabou lá, entendeu? Menções àquele passado revolucionário praticamente não existe no dia a olha, dia. Tu não vê mais o retrato do mal nas casas, tu não vê mais, isso acabou. interessante. Você prevê que essa sucessão do Xi Jinping será uma sucessão tranquila ou vai ser barra pesada ali a guerra entre os dois lados? Eu acho que vai ser uma barra pesada. Por quê?
tem um setor dessa juventude que, se ele triunfar, né, nas suas organismos de base, obviamente você vai ter um choque geracional, né? O novo pedindo passagem e o velho não deixando. Isso aí a gente já viu isso acontecer em vários momentos da nossa história. Nós vimos que a geritocracia soviética cai por causa disso. É um dos motivos. Uhum. Não permitir que a juventude oxigenasse o partido pela esquerda. Não é juventude por juventude, né? Mas uma juventude pela esquerda que era usada na União Soviética só para referendar. Ela ia lá só para bater palma. Ela não discutia nada. Né? Uhum. E tu viu que até o final a União Soviética caiu comandada por um bando de velhos. Não que eu não Sim. tenho nada contra os velhos, que eu estou ficando velho também. Só que se você não prepara uma transição, né, você fica à mercê de quê? De pensamentos que precisam ser oxigenados com o dia a dia. O contrário do Fidel. O Fidel era um cara velho que tinha pensamento de novo, porque andava cheio de gente nova ao redor dele. Você vai vendo que as pessoas que assessoravam o Fidel iam mudando a todo momento. Todo momento o Fidel tinha figuras novas do lado dele, entendeu? Para poder fazer essa transição é, 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 de maneira tranquila. Né? E isso, para mim, é o suprassumo da coisa. Você trazer gente nova para não porque necessariamente o novo é mais inteligente, não. Mas o novo é o cara que vai viver, eu vou morrer. Como é que eu passo o bastão para quem é inexperiente? Então, esse inexperiente ele tem que estar aqui comigo. E eu acho que essa transição não vai ser fácil. Agora, tem um outro elemento que esse setor do Xi Jinping passa e passará. E isso talvez seja definidor do caminho que a China vai trilhar, que é a pressão do imperialismo. O Isso que eu ia te perguntar. imperialismo vai fazer muito mais pressão sobre o Xi Jinping do que fez com toda essa turma que consensualizou com os Estados Unidos na Ásia. O Xi Jinping não tem papo com essa turma. Até porque o Xi Jinping já pegou o Vietnã do lado, já pegou a Coreia do outro e pegou a Rússia do outro. Então, todos esses atores estavam dispersos. O Vietnã estava no colo dos Estados Unidos, a Rússia estava isolada, a Coreia sendo criticada e isolada. Você pode ver que a China não fez mais críticas ao programa nuclear coreano e hoje o apoio ao Laos também passou a ser largo. Largo. Inclusive, a presença da China em Cuba também se ampliou com Xi Jinping. A relação China e Belarus também se ampliou. A relação China e Venezuela se ampliou. Coisa que era algo assim muito reticente. É isso que eu ia te E a perguntar, quer relação. dizer, na política externa, essa luta interna também tem reflexo, então. O Xi Jinping é um cara que já já vai estar acuado. Acuado que eu digo assim, vai estar pressionado pelo imperialismo no Pacífico. A coisa no Pacífico, Mauro, não vai ser boa nos próximos anos. A próxima década é de grande dificuldade na situação no Pacífico. O Japão se rearma, os Estados Unidos pressionam a Groenlândia porque quer estar no Ártico, a China faz uso do trânsito comercial do Ártico, e aquela rota principal ali que vai de Madagascar até o Mar Amarelo, aquela rota ali é a rota mais importante, até porque os Estados Unidos têm uma série de bases ali. Outro país que pressiona a China é a Austrália. Tá. O Japão está dizendo que vai ajudar Taiwan. O Japão, essa minha live também, coitado, não está mais aí, mas vai voltar. Eu mostro a teoria dos estreitos. Ninguém falou da teoria dos estreitos. Eu fui o primeiro a trazer esses estudos para cá. Mostra como é que o Japão hoje já é parceiro dos Estados Unidos para patrulhar o Estreito de Bering. Porque no futuro eles têm interesse em travar o Estreito de Bering. E aí não passa nem russo nem chinês. A pressão do Trump no Panamá, que ele quer o canal do Panamá. A pressão no Oriente Médio é Suez e Aden, Uhum. o Golfo de Aden. Então, o Trump ele é defensor dessa teoria. Quem controla os estreitos controla a economia mundo. E a maior maneira de você estrangular a China é impedir o passo dela, porque a mercadoria chinesa ela se torna barata porque a China também conseguiu abaixar o preço do frete.
O frete brasileiro é caro pelos nossos problemas internos, mas o frete chinês é barato. A China manda uma bugiganga para você aqui barato. Nós é que não temos navios Sim. compatíveis com isso. Mas o frete chinês é barato. Agora, o imperialismo deve apoiar, eu imagino a ação da CIA lá em tudo, deve apoiar Bom, essa ala direita do PC chinês ou não? Não vai se meter eu ali? acho que não tem esse grau de penetração, Não tem. mas esse apoio a essa ala direita é feito pelos grupos comerciais, Ah, tá. entendeu? Não por uma ação de desestabilização de inteligência. Isso na China não ocorre. Né? Tá. A China tem uma patrulha muito grande sobre isso. Mas a pressão se dá às claras ali, entendeu? Com um grupo empresarial, falando, não, esse setor aqui é mais importante. Como você tem empresários que são do PC chinês e que votam, o cara pode também comprar o voto dos outros. Você é o representante da província tal. Eu vou botar uma fábrica lá na tua província, foda, que vai empregar 10 mil pessoas na tua província, mas eu quero teu voto. A coisa Uhum, lá acontece assim, entendeu? Aqui, uhum. aqui o voto é no dinheiro, lá não. Como lá tem essa patrulha e lá a corrupção nego fuzila, entendeu? Então, o que Sim. funciona é isso aí. Eu vou levar uma fábrica para você lá. Agora Então, agora, isso funciona. deixa eu ver se eu entendi. Hã, o que você prevê é que com o predomínio ou a hegemonia ou a condução do PC chinês pela sua ala esquerda, você vai ter inevitavelmente situações de grande confrontação geopolítica, sobretudo no Pacífico, é isso? Eu sou signatário da tese do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. Há coisa de uns 2 anos, ele deu uma entrevista lá para o Tutameia, porque o Chico estuda muito isso, né? E o Chico teve acesso a uma documentação estadunidense muito boa de pesquisadores e que previam uma guerra no Pacífico, uma guerra sobre rotas no Pacífico. Eu acredito nessa guerra de rotas. Eu acredito que nós vamos ver China e Estados Unidos lutando no Pacífico. Os Estados Unidos não vai bombardear a China e a China não vai bombardear os Estados Unidos. Mas nós vamos ver essa potência duelando no Pacífico. Eu acredito firmemente nisso. E um duelo de missilísticas, de mísseis, que vão ser os definidores da guerra do futuro. Uhum, perfeito. E aí, se você tiver uma hegemonia da ala direita do PC chinês, a tendência vai ser de desanuviar e de composições e acordos com os Estados Perfeito. Unidos. Sim, legal. E aí você enfraquece o Irã, aí tu enfraquece a Coreia, aí tu enfraquece o Vietnã. Aí a ala direita no Vietnã também se sente confortável em continuar. Aí a turma à direita na Rússia se sente confortável em continuar. Aí você desdobra esse processo de frouxidão, de bundonice para o mundo todo. Entendeu? Porque a China é uma grande caixa de ressonância. E ela tem que deixar de ser uma caixa de ressonância pelaquilo que ela vende. Ela tem que ser uma caixa de ressonância pela política que ela promulga. Uhum, Por que a discussão hoje da rota e do cinturão da China, da rota e do cinturão da seda, incomoda os Estados Unidos? Porque a China vai fazer obra no teu país no processo de ganha-ganha, sem expoliação. uhum, A China faz, bota uma ferrovia no teu país e não te pede nada em troca. A única coisa que ela vai falar é o seguinte: essa ferrovia ela só tem que me beneficiar aqui para transitar minha mercadoria. Agora, quem vai administrar a rodovia, a ferrovia, quem vai ganhar dinheiro com ela? Isso aí é um problema meu, isso não me interessa. Eu só quero só que a minha mercadoria ande nela. Então, isso é extremamente sedutor, Mauro, porque uhum, você subverte as relações internacionais. sim. Porque você passa a ter uma relação de ganha-ganha. A China ganha e tu ganha. Então não tem mais aquela coisa de chegar aqui uma empresa estadunidense, montar a ferrovia, ficar com ela com 100 anos e aquele dirigente da ferrovia, ele vira quase que um mandatário político, ele passa a dar ordem porque a ferrovia é importante. Uhum, Aqui não, a China não quer administrar nada no país de ninguém, entendeu? Ela monta a ferrovia, tu administra aí, é contigo mesmo, eu só quero que o meu produto
transite nela. Só isso. E isso é extremamente perigoso para quem acredita na política do é dano que se recebe. Porque aí você vai quebrar algumas oligarquias, né, locais que se escudam nisso, na questão da infraestrutura. Vê no Panamá. O Trump chegou cheio de marra que tinha que tirar os chineses do Panamá, não sei o quê. Só que os portos que a China administra no Panamá não são os principais portos do Panamá. E todos eles são na relação mista. E detalhe, não são portos que é do governo chinês, são de empresas privadas chinesas e que têm ali um contrato com o governo panamenho. Então não é o governo chinês que está ali assinando o contrato. É a empresa privada chinesa e ela se submete à lei do mercado. Foda-se. O que é do governo chinês é trabalhado na questão do ganha-ganha, como é esse projeto da rodovia, da ferrovia bioceânica aqui no Brasil. A China vai pagar a ferrovia. O Brasil tem que oferecer um estudo técnico viável, tem que oferecer a mão de obra e a China vai bancar essa copa. Não tem problema nenhum. Só que o estudo que o Brasil tem que oferecer é lamentável, porque o que o Brasil está chamando de empresa privada para participar. O Brasil tinha que pegar a engenharia dele e falar para os chineses, ó, é a engenharia pública, vamos criar uma empresa pública, vamos trazer a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, para ela tocar esse projeto junto com o governo chinês. Entendeu? Ah, mas não tem técnico, abre curso, está cheio de engenheiro aí na faculdade, por que não tem engenheiro? Porque existe essa balela do Brasil. O Brasil parou de fazer ferrovia com o Juscelino, porque o Juscelino e a turma dele inventaram que ferrovia no Brasil era cara por causa do relevo. Isso é uma grande mentira, né? Legal. Grande Pitilo. Nossa, fomos longe. Bom, sempre vamos longe, que você, a conversa contigo é boa, cara. Um dia desse eu vou para o Rio de Janeiro para a gente fazer essa conversa sentado numa pizzaria e aí passar a noite. A gente tem que cara. fazer ao vivo, que é live de 24 horas. Pode vir ficar na minha casa, por favor. Te hospedo aqui no bunker. Vem que a gente não vai ter hora para começar e não vai ter hora para acabar. Combinadíssimo, Pitilo. Boa semana para ti. Vamos começar a campanha para apoio a Cuba e estamos aqui na espera da vitória jurídica sobre o YouTube para que o Guerra Patriótica volte ao ar. Pitilo, qual que é o tema hoje à noite? Aqui no Farol. Hoje à noite a gente vai falar do Chile, né? E vamos falar dessa balela de narcotráfico. Fechou. Legal. Então não perca 10 da noite, Pitilo aqui com o seu Guerra Patriótica. Abração, boa semana para ti, camarada. Abraço, meu irmão. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.